galera de casa, você que está ligado aqui, ó, começa mais um Elevencast para você. Então, você que já está curtindo as nossas redes sociais, espalha para todo mundo. E também, se você não estiver curtindo, estiver vendo pela primeira vez, já aproveita, dá aquele like aqui, daquele joinha no nosso canal e já vai, se inscreve também. Aproveita, vai nas redes sociais também e todas as plataformas digitais, que a gente está em tudo quanto é lugar, TikTok, Spotify, então você não vai ter como fugir. Vai lá, já segue a gente, já procura a gente lá. Eu também estou aqui com um companheiro diferente aqui na bancada, Felipe Massoni. Bom te receber aqui, cara. Pô, é um prazer, cara, estar de volta aqui nos estúdios do podcast e estreando na bancada aqui, né? Participando da resenha, trocando essa ideia. E o assunto de hoje muito me interessa, tá? É mesmo? Porque eu tô precisando desses cuidadados aí, que a gente vai conversar, destrinchar um pouquinho mais daqui a pouco, mas muito me interessa. É isso aí, eu também tô, não sei, enfim, daqui a pouco eu tô precisando aí também. Então é isso aí, a gente tá com muita novidade aqui no Elevencast também, a gente tá buscando muitos assuntos aí interessantes para você de casa, então já aproveita, vai lá, Instagram, TikTok, Facebook, e também todas as plataformas de áudio aqui pra gente e para você de casa aí também acompanhar o Elevencast. Ô Felipe, hoje a gente vai falar de medicina esportiva, né? Eu queria que você apresentasse ao nosso convidado dessa honra. Estamos aqui, um grande amigo, parceiro. Prazer. O endócrino especialista em medicina esportiva, Prazer. Dr. Vinícius Vieira, que vai bater um papo muito bacana com a gente. Aí. E primeiramente pedir para ele se apresentar para a galera de casa, né? Que vai nos acompanhar aí. Fica à vontade, doutor. Então vamos lá. Meu nome é Vinícius Vieira, tá? Eu sou especialista em medicina do esporte. Sou especialista em endocrinologia e estou terminando agora uma última especialização em cirurgia geral. Isso, vamos falar... Que envolve a cirurgia bariátrica. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos gordinhos que andam em campo aí, né? Isso aí. A galera que já foi pega aí no antidoping. O doutor vai esclarecer tudo isso aqui pra gente. Sim. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e trazendo esse assunto super interessante aqui pra gente, doutor. Isso, às ordens. Vamos lá? Sim. Vamos lá. Você vai fazer uma pergunta de cunho pessoal, ou seja, visando já o teu tratamento? Mais ou menos. A galera de casa? Mais ou menos. A galera de casa vai abraçar essa ideia. Vai se identificar. Vai abraçar essa causa. Assim, você tem o seu consultório onde você atende Sim. particularmente também as pessoas que buscam a melhora de rendimento. Correto. E hoje os atletas de finais de semana tem crescido muito essa procura, a busca pelo esporte e tudo mais, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Esportes ao ar livre, como natação, beach tennis, vôlei de praia, corrida de rua, ciclismo e por aí vai. Qual é o primeiro impacto quando a pessoa chega no endócrino? Qual a primeira dor que ela traz para você? Doutor Vinícius, eu tenho essa dificuldade, eu pretendo alcançar tal coisa. Qual é a maior dificuldade que você vê do atleta amador chegar no alto rendimento? Na verdade, Felipe, hoje eu tenho uma procura mesmo pelos atletas, assim, por não atletas, na verdade, que querem melhorar a sua performance. E o que eu vejo muito é que eles já passaram por inúmeros colegas e nem sempre eles conseguem acertar. Eu não posso criticar, não posso falar sobre nenhum colega aqui, na verdade, mas a dificuldade maior é do não atleta seguir uma diretriz que foi passada para ele, né? Então, hoje você passa para ele uma diretriz, o que ele tem que fazer, o que ele tem que seguir, e nem sempre ele segue, diferente do atleta de alto rendimento, que é o atleta que sobrevive disso, né? Que é o atleta de verdade. Por isso que você acaba dividindo o atleta, mesmo profissional, do atleta final de semana. A maior dificuldade é essa, porque o não atleta, ele não consegue fazer uma dieta adequada, ele quer tomar a cervejinha dele, ele quer dar aquela saidinha dele no final de semana, e depois ele acha que vai conseguir compensar durante a semana, e na verdade não é isso. Né? Na verdade, você precisa seguir uma constância. Você tem que ter uma constância, né? Você chegou, você fez o exame, você examinou o seu paciente, você viu, na verdade, o que ele quer, a necessidade dele,
e você vai traçar para ele um plano. Mas eu te digo que mais da metade não segue. Esse é o maior problema do não atleta. E eu sei bem como é isso, né, Alex? Então, esclarecendo até pra galera aqui, o Massoni tá aqui com a gente, o Helder tá de chinelinho em casa. Meteu um migué. Meteu um caô aqui, enfim. E não veio participar, essa conversa também é pra ele, hein? Então, ó, Helder, já tô te convidando aqui, assiste aqui o papo que a gente tá aqui, o Massoni tá aqui te substituindo aqui temporariamente, mas o papo também serve pra você. Então, doutor, como é que funciona isso? É feito um estudo clínico em cima daquele paciente para saber quais são as necessidades dele, para que ele possa ter o melhor tratamento? Como é que funciona esse processo quando ele chega na clínica e quando ele aciona o seu serviço? Tá. Quando ele chega no consultório, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação clínica com o seu paciente. Então, você precisa conversar com o paciente, saber o que ele precisa, não é? Saber os seus horários, alimentação, como que ele está, o sono, como que ele está, e em cima disso você vai trabalhar, tá? Então, além da avaliação clínica, você faz uma avaliação chamada bioimpedância, onde você vai ver percentual de gordura do paciente, a quantidade de músculo que ele tem, aquela gordurazinha visceral que fica na região do abdômen, que é altamente inflamatória, que pode te causar problemas futuros. Opa. Exatamente. Olha aí. Tô de olho. Olha, você está prestando, né? Tô prestando atenção em você olha os exames laboratoriais desse paciente e em cima disso você vai tratar. E uma coisa importante que eu ressalto aqui, que nem sempre o paciente chega no consultório, às vezes ele chega com uma ideia e, na verdade, você acaba tendo que trocar essa ideia dele. Por quê? Então entra um pouco do psicológico nisso também, né? Não, na verdade é o seguinte, o paciente, ele chega, ele quer melhorar a performance, ele quer ter um ganho de massa muscular, mas às vezes ele tem um problema ali que ele não sabe. Vou citar um exemplo claro aqui de uma paciente que eu atendi há 7 meses atrás, que ela fazia dieta, tentava emagrecer, ela não conseguia emagrecer, desanimava, emagrecia 1 quilo, voltava, foi no consultório. Começamos a fazer os exames clínicos dela, pediu os exames laboratoriais, uma gama de exames um pouquinho mais completo, fiz a bioimpedância, descoberta, hipotiroidismo. Minha irmã tem. Exatamente. Hipotiroidismo. É uma dificuldade muito grande de perder peso. Você não perde peso, né? A sua glândula tireoide, ela está com hipofunção, ela não está funcionando. Então, esse paciente ele não vai emagrecer, ele não vai chegar no objetivo. Então, ela chegou, na verdade, com um objetivo, e para ela chegar nesse objetivo, nós tivemos que mudar toda uma trajetória. Primeiro, acertar essa questão do hipotiroidismo, não é colocar essa tireoide para funcionar direito, não é? A partir do momento que começou a funcionar de maneira adequada, a tireoide, ela já começou a ter mais resultado. Começou a ficar mais animada, começou a perder peso. Ganha um pouco de disposição. Ganha disposição, exatamente. Começou a ir para academia, começou a treinar, começou a ter resultado e aí deslanchou. Então já fica feliz. Exato. Nessa brincadeira. Ela já cabe naquela roupa que não dá mais. Exatamente. Nessa brincadeirazinha aí, hoje ela está muito bem. Ela está fazendo, não fazia musculação, mas ia, voltava. Porque ela não conseguia alcançar o objetivo. Exatamente. Ela ficava parada no mesmo lugar. Hoje, se você for olhar o que ela está fazendo, você fica assim de boca aberta, porque hoje ela faz crossfit, então ela consegue fazer barra, ela corre e ela faz um treino de aproximadamente 2 horas. E aí, doutor, esse paciente acaba tendo um ganho de vida absurdo, né? Sim, com certeza, porque era um paciente que estava prostrado em casa, estava com uma doença que não sabia, não é? É uma doença até relativamente fácil de diagnosticar, mas às vezes acaba passando desapercebido,
não é? Às vezes por algum colega, ou às vezes o próprio paciente não procura o médico, ele acha que não está perdendo peso porque não está fazendo atividade física, e na verdade não. Na verdade você precisa, quando o paciente ele vai ao seu consultório e ele procura o médico, você começa a destrinchar e aí você começa a examinar, não é? O importante hoje, na verdade, é uma coisa que quase não se tem. O médico hoje ele tem pouco tempo, dependendo do lugar, para poder examinar o paciente. Hoje a minha consulta ela demora em torno de aproximadamente 1 hora. E eu te digo que 1 hora às vezes é pouco. Principalmente pelos planos de saúde, né? Exatamente. O plano de saúde, você faz aquela consulta de 5, 10 minutos. Não é? Então, mas assim... Você não vasculha nada, na verdade. Você não consegue ouvir o seu paciente, ouvir o seu doente. Né? Exatamente. Porque cada paciente, ele precisa de um prontuário. Então, quando você vai a primeira vez, não é? Na consulta, os primeiros 30 minutos você tem que ouvir o paciente. Não é? Você vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, mas vai deixar esse paciente falar. Ele meio vai contando o roteiro da vida dele, né? Exatamente. As atividades que ele faz, exatamente. como ele trabalha e tudo mais. Isso, exatamente. Isso é fundamental para a conclusão do teu planejamento ali de tratamento. Exatamente. Quando você tem esse tempo disponível para tratar do seu paciente, do seu doente, para você ouvir o seu paciente, para você entender a rotina do seu paciente, não tenha dúvida que o resultado final ele vai ser muito melhor. Porque você está ouvindo, você está examinando o doente, o paciente, você está vendo os exames laboratoriais com calma. Se precisar de mais alguma coisa, você vai solicitar de novo, vai pedir esse paciente para poder voltar, e aí sim você começa a fazer a terapêutica, que é o tratamento. Que é interessante, desculpa até te interromper, Marcione. Eu tive um problema desse recentemente com a minha filha. Minha filha tem um problema de coração, estenose pulmonar. Sim. E ela faz um acompanhamento anual. Ela fez uma operação quando muito nova, 8 meses ela teve que fazer um cateterismo. E, enfim, fez uma correção e a partir desse momento a gente começou um acompanhamento. E aí eu não vou citar, obviamente, nomes, mas eu cheguei para ser atendido na cardiologista dela, que já atendia ela há 10 anos, e fiquei 1h30 aguardando. E aí ela, quando eu entrei, eu fiz uma reclamação. Falei, doutora, eu tenho horário de trabalho, eu quero acompanhar minha filha, eu preciso que tenha uma regularidade de horário. Se eu marquei 4 horas, eu quero ser atendido às 4. E ela falou, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque eu quero atender dentro de um horário que eu possa clinicamente fazer um bom atendimento e dar o melhor tratamento possível para ela. Porque se eu for atender pelo que o plano de saúde me demanda, eu vou dar oi, tchau, tudo bem, vou passar uma receitazinha e você vai embora. Então eu preciso de mais tempo. Eu trato assim, eu cuido assim, eu sou uma pessoa que eu vou demorar mesmo, e aí o que caiu um pouquinho nessa situação da tristeza da gente como mim, da minha esposa, como pais da nossa filha, foi que ela falou, se vocês não estão satisfeitos, procurem outro que atenda dentro dessas recomendações do plano de saúde. E é uma grande besteira, porque se você atender em 20 minutos, você vai ter que marcar uma outra consulta para atender o restante que você não atendeu naquele dia. Exatamente. Então, assim, você vai marcar 5 consultas para fazer o que você consulta. faria em uma só. Sim. Então, assim, para o plano de saúde é ruim porque é dispendioso, e para o médico é ruim porque ele não consegue ter uma consulta de forma a dar o diagnóstico correto. Eu nem sei se, na verdade, eu posso fazer esse tipo de comentário, mas eu vou te falar qual é o maior problema. Hoje o plano de saúde te cobra extremamente caro para a sua família. Sim. E eles colocam um tempo para você poder atender. E te pagam muito pouco. E às vezes a gente acha que a culpa é do médico. Pra galera de casa que está assistindo, fica ligado que a culpa não é do médico. Exatamente. O que acontece? Não vou citar nomes, mas você vai em alguns médicos muito renomados aqui do Rio de Janeiro, eles vão te cobrar um valor
justo, mas você vai ficar com ele 1 hora, vai ficar com ele 2 horas, ele vai te atender, você vai falar, nossa, que médico bom, valeu o dinheiro que eu paguei. Você se sente realmente atendido. Exatamente. No plano de saúde, a média, você tem que atender em torno de 5 pacientes por hora. Porque é o seguinte, não tem nada a ver com a questão técnica médica. Exatamente. Tem a ver com a questão de tempo. Exatamente. Ou seja, o médico ele vai dar o melhor atendimento em 20, 15, 30, 40, 50 minutos. A diferença é que ele vai demorar um pouco mais dentro daquele tratamento que poderia ser um pouco menor, né? Em termos de tempo, ele teria um tempo porque maior. Em uma consulta você poderia sair com o encaminhamento o histórico completo. inteiro. Exatamente. Hoje, para vocês terem ideia, o Conselho Federal de Medicina, ele estipula uma consulta de 45 minutos, em média. E eu acho pouco, porque 45 minutos ainda é pouco para você pegar uma história, toda uma história de um paciente, entender o que aconteceu com ele, o que ele fez, o que ele tomou, até ele chegar ali. É muito pouco tempo ainda. O pessoal da antiga que é engraçado, né? Eu escuto muito minha mãe, enfim, as pessoas vão ganhando idade, né, e vão, Sim. obviamente, frequentando mais o médico. Sim. E minha mãe, eu digo pra ela que ela toda semana ela adora, se ela não for no médico, ela vai só pra dizer oi pro médico. Tá tudo bem, tá? Tudo bem, eu tô aqui, não esquece de mim, não. E aí ela fala muito sobre isso, ela fala, poxa, adorei aquele médico. Eu falei, por que, mãe? Ah, porque ele encostou, ele sentiu, e meu pai também, que tem uma doença também, que muita gente vai se identificar, que é o Parkinson, e aí ela vai acompanhar ele muitas vezes, ela fala, poxa, ele apalpou seu pai, ele conversou, ele sentiu, né? Deu atenção, procurou saber o que seu pai está sentindo, por quê, onde. Então, assim, antigamente se fazia muito isso, né? Hoje em dia você está... Sim, isso é uma pena muito grande, porque antigamente... Realmente isso que você falou, o médico ele pegava o esteto, ele auscultava, ele te ouvia, ele te colocava na maca, ele fazia a palpação ali do seu abdômen, realmente fazia a sua ausculta pulmonar, e hoje já não tem mais isso. Hoje é aquela consultazinha meio que pronta, na verdade. Sim. Não é? Desculpa se eu estiver errado, porque hoje é mais tratado como um negócio, na verdade. Sim. Olhando pelo lado dos planos de saúde. Exatamente, exatamente. Renda de dinheiro, lucro e por aí vai. Você paga um plano extremamente caro para não ter um atendimento condizente com o que você está pagando, infelizmente. E aí o médico acaba trabalhando, virando refém disso, tendo que trabalhar dentro daquela quantidade de tempo estipulada pelo plano, que é em torno de 5 a 6 pacientes por hora. Então vamos colocar ali, em torno de 1 hora são 10 minutos para cada paciente. 10 minutos para cada paciente. É impossível fazer uma consulta direito com 10 minutos. Com o tempo que ele falou que ele costuma atender no consultório, Não dá. Seriam 12 consultas que ele faria para chegar a um primeiro atendimento dele no consultório particular. A um primeiro atendimento. Doutor, só para a gente entrar de vez na parte esportiva. Sim. E os planos de saúde, a gente vê que planos de saúde cada vez mais crescendo e ganhando espaço, enfim, naturalmente pelo sistema público também não ser eficiente, e aí eles já acabam ganhando mais espaço também. Mas, não vou te colocar também numa saia justa não, fica tranquilo. Não tá joia. Então, assim, você vê os planos de saúde crescendo, e existe alguma regulamentação nesse sentido de melhorar a remuneração aos médicos e também não deixar o plano de saúde crescer muito financeiramente para quem está pagando, ou seja, para o usuário do plano de saúde. Esse a gente sabe que tem toda uma regulamentação, mas tem do outro lado também, olhando o lado do médico, falando, vocês estão ganhando muito e o médico está ganhando pouco. Existe alguma... Nada. Infelizmente. Então o médico está sempre do lado mais fraco. O médico está sempre do lado mais fraco. Exatamente. Sempre do lado mais fraco. Hoje quem manda é o plano de saúde. Entrou na roda do negócio que eu citei há pouco. Exatamente, porque virou um negócio. Virou um negócio, infelizmente. E naturalmente, enfim, vocês têm a obrigação, não só pelo conselho e também pelo tudo aquilo que vocês construíram de formação na vida de vocês, pelo amor à profissão, de cuidar bem. Sim. Então vocês não podem abrir mão de, esse aqui eu vou tratar um pouquinho
inferiormente àquele que paga por fora. Então, o tratamento é o mesmo, Exatamente. o atendimento é o mesmo, a qualidade é a mesma, o carinho e a atenção é a mesma, só que a diferença é que você... Só que em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, exatamente. Infelizmente, em doses homeopáticas, como você falou. É uma pena, Sim. porque muito diagnóstico aí deixa de ser feito, muito paciente acaba tendo evolução de uma doença por causa de uma consulta mal feita, por causa do tempo que é estipulado pelo próprio plano de saúde. É uma pena isso. E só para a gente poder fechar essa primeira parte aqui, você vai ver que a maioria hoje dos médicos eles estão saindo dos planos, porque não está compensando mais. Não compensa você se expor tanto, não é? Porque, na verdade, às vezes o paciente ele não entende, ele vai falar, poxa, eu estou pagando R$ 1.500 de plano, estou pagando R$ 2.000 de plano para ter um atendimento de 10 minutos. Colocar em risco sua licença. Exatamente isso daí. Só que, na verdade, quem está levando o dinheiro não é o médico. Realmente. Quem está levando o dinheiro é onde você está pagando. Isso parece muito um sistema meio que de escravo, né? Exatamente. Você trabalha e ganha pouco, e quem ganha é o patrão. E é o que Exatamente. Estão fugindo dessa Tá rotina fugindo. de trabalho. Hoje, olha a dificuldade. Você tem dificuldade de achar pediatra. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho uma filha de 2 anos. Tô mentindo para você. Você consegue chegar na emergência, Exato. vai ser atendido Sim. rapidamente ali na emergência, numa crise alérgica, Sim. ou num quadro viral. E vai procura. Mas para um acompanhamento contínuo É muito difícil. Você vai conseguir sim, particular, mas pelo plano de saúde é muito. Ou às vezes se despencando para muito longe da residência. Exatamente. Tem sido um meio. E aí, Massoni, vamos agora para a parte esportiva. Vamos lá. Que a gente gosta um pouquinho também. Que a gente gosta bastante, né? E, enfim, eu como atleta, né, que joguei muita bola, enfim. Muito em quantidade, né? Quantidade. Jogo toda semana. Então, me interessa muito. Vamos falar de alguns casos aqui emblemáticos no futebol. Queria trazer primeiro o caso, enfim, um caso que está mais fresco aí, que é o caso do Walter, né? Nosso querido Walter, que tem um problema de emagrecimento. Ele não consegue emagrecer de jeito nenhum. Jogou no Fluminense aí, joga muita bola e está em atividade ainda. Está em atividade em clubes menores, rodando muito. E não consegue largar o hambúrguer, ou ele tem algum problema ali endócrino que pode levar ele a essa dificuldade de emagrecimento? Na verdade, eu sei muito pouco sobre a questão física dele. Acredito que ele não tenha nenhum problema ou alguma disfunção tireoidiana. É o biotipo do Walter mesmo ser um pouquinho mais cheinho. Eu sou, cara. Não precisa se preocupar. Sim, é genética. A culpa é do meu pai e da minha mãe. Aceita. A culpa não é minha, do meu pai e da minha mãe. Exatamente. Isso aí é da dele. Minha árvore genealógica. Exatamente. É cada um. Você tem a pessoa que é extremamente magro, você tem o que já é mais gordinho, você tem o outro ali que tá normal, dentro dos parâmetros. Mas cada um tem o seu biotipo. O histórico esportivo dele, pelos clubes que ele passou, já teria detectado alguma coisa. Até porque ele é um atleta de ponta. Sim. Não é? Então ele jogou no Atlético Paranaense, ele jogou Fluminense, jogou no Goiás, onde tem médicos excepcionais ali. Né? Então eles teriam realmente detectado. Encontrado algo, né? Com certeza. Então ali, na verdade, eu não acredito que ele tenha algum problema de ordem endócrina, mas sim, de repente, uma vontade de comer um pouquinho mais. Tem muita facilidade em ganhar peso e não tem tanta restrição na hora de se alimentar. Exatamente. Aí já vai para o lado psicológico. Já vai para o outro lado. Exatamente. Tem que ter um acompanhamento psicológico e convencer eles que o corpo dele depende daquilo ali, porque a profissão dele... ele depende do corpo. Exatamente. Então, se ele não está com o corpo em dia, ele não vai render dentro de campo. Não é? Então, não tem jeito. E a gente falou sobre essa parte genética, me retornou um amigo meu que joga pelada comigo, ele joga no time de pelada que a gente tem lá no bairro, e ele é magro, corresponde bem em campo e tudo mais, só que tipo assim, ele almoça pizza, janta hambúrguer,
e nessa rotina louca, e eu ficava olhando para ele, o cara magro voando em campo, eu me restrito alimentarmente ali, e eu me cuidando, fazendo exercício, dificuldade para perder peso, eu ficava olhando, meu Deus do céu, eu queria ser assim, cara. Eu queria ter essa facilidade de manter o peso. E isso é muito comum, né? O cara fala, porra, não, eu tô bem porque... E aí, quando ele vai ver, às vezes os exames dele não... Isso aí. Exatamente. Ele acha que ele tá magro, ele tá bem. Mas às vezes o gordinho tá melhor do que o magro. Essa matemática não funciona Isso é assim, uma né? coisa extremamente importante, tá? Porque o fato de ser magro não quer dizer que você é saudável, tá? Eu já peguei, em consultório você pega muito, né? Eu já peguei um militar aposentado, magro, extremamente magro, 1,83 m, se eu não me engano. E militar normalmente tem uma rotina de exercícios físicos e tudo mais. Exatamente. Magro, só que ele chegou no consultório querendo melhorar um pouquinho da performance. Então, é onde você descobre, através dos exames. Pedir os exames laboratoriais dele. Colesterol alto, triglicerídeo alto, hemoglobina glicada alta, glicemia alta, resistência à insulina, ou seja, ele já estava pré-diabético e dislipidêmico, porque comia mal e era magro. O que seria ser dislipidêmico? Dislipidêmico é quem tem o colesterol, triglicerídeo muito aumentado. Então, o dele estava totalmente aumentado. O limite aceitável hoje é até 190 do colesterol total. Ele estava com 345. Dobrou a brincadeira, né? E magro. E magro. Isso é tudo com base em alimentação, né? Alimentação. Não comia bem. É pura alimentação. Exatamente. Comia o quê? Hambúrguer. Fast food. À noite, cervejinha. Frango a passarinho. No dia do jogo. Exatamente. E isso aí é uma constância. Isso aí é todo dia, comendo mal. Isso não começa de uma hora para outra. Sim. É um acúmulo, né? É um acúmulo. E isso é aquela chamada... aquele problema invisível, né? Que vai acontecendo, você não vai percebendo. Você está se sentindo bem, não está sentindo nada. Mas quando estoura também. Estoura de uma vez só, né? Exatamente. É isso que acontece muito em consultório, que eu volto a bater de novo, quando o paciente chega. Que aí você vai procurar, você vai examinar, você vai pedir os exames. E o cara toma até um susto, né? Toma um susto. Ele fala, poxa, eu não estou sentindo nada. Você já está lá no cemitério. Exatamente. Você nem sente mais, na verdade. Aí é onde eu te falo a questão, só puxando uma setazinha, do atleta do final de semana. Estou magro, estou bem, não preciso ir ao médico, quem tem que ir é o João ali, que está muito gordinho, que não aguenta correr. Tem aquela brincadeira, aquela zoação. Aquela zoaçãozinha que acontece ali, que acontece, você está voando, só que você vai ver os exames laboratoriais do magrinho, estão todos alterados. É onde geralmente acaba acontecendo uma fatalidade. Mas, doutor, como é que funciona essa matemática? Por que ele não engorda, já que ele tem essa alimentação toda... Biotipo. Porque você tem hoje o ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Isso é uma classificação nossa, né? Que é o paciente que é extremamente magro. Morfologia, né? Isso. É o paciente que vai ser extremamente magro. Tem um paciente que ele vai ser sempre mais cheinho, sempre mais gordinho, e o paciente que, entre aspas, ele vai ter ali o normal. Eu associei morfologia. Sim. Por conta tem um amigo meu que vai falar assim, tô cheio de morfo lá em casa. Não. Outra coisa. É outra coisa, completamente. Aí você tem esses 3 biotipos, que é onde você separa. Então você pode ter o mais cheinho, né, um pouquinho mais gordinho, que está acima do peso, mas os exames não estão tão ruins, como você pode ter o magro, que está com os exames horríveis, e isso também tem um fator genético muito, muito pesado, muito importante. Isso aí já vem um pouquinho de trás também. Né? E às vezes essa conta que não fecha, que você disse muito bem, o magro que se alimenta muito mal, que não tem acompanhamento médico, é justamente isso, né? Porque quando você está gordinho, o seu alerta já liga. Sim. Você já começa a procurar, você já começa a vasculhar. O magro não, é o que a gente conversou. Às vezes o cara tem até um corpo já meio atlético. Não, tô bem.
Quando sente alguma coisa, meu amigo, é pra vida inteira. Exato. Vai embora um problema Tá que... bem comprometido. E uma coisa começa a puxar a outra, começa a puxar a outra, começa a puxar a outra. Exatamente. O magrinho tá ali e de repente ele começa a sentir uma dorzinha no peito, que vai irradiando para as costas, vai lá pro hospital. Vamos dosar, vamos fazer um eletro dele. Tá lá. Alterado. E o inverso acontece de alguém chegar lá no consultório e falar assim, doutor, eu estou muito magro, eu preciso emagrecer. Isso também tem a ver com a parte do... Tá muito magro. Estou muito magro, eu quero engordar, perdão. Acontece. Ganhar massa, né? Acontece. Aí já é um outro processo, que é um processo de ganho de massa muscular. Assim como você tem o paciente que tem um sobrepeso, que tem uma dificuldade muito grande de perder, você também tem o paciente que é magro, que tem uma dificuldade muito grande de ganhar. Então, são trabalhos completamente diferentes que você faz com cada paciente. Cada paciente ele tem a sua individualidade. Então, cada paciente tem que ser olhado como tem que ter um tempo, você tem que saber, como eu disse no começo, o histórico dele, você tem que saber, tem que ver a questão até familiar, e em cima disso que você vai traçar um planejamento e um tratamento para ele. O gordinho para baixar de peso e o que está muito magro para ter um ganho de massa muscular. Isso. Antes de você fazer a sua pergunta, a gente está falando em ganho aqui, já quero presentear o doutor um kit aqui da Chili Peppers, nosso parceiro. Opa, a gente tá obrigado. falando de ganho, né? Eu estou falando em ganho porque a gente está presenteando ele com um kit da Chili Peppers e a gente também quer saber do doutor se ele gosta de fazer um churrasquinho, se pode fazer o churrasquinho lá, né? Eu já vou pegar o kit aqui, ó. Gosto. Já vou trazer pra ele aqui, ó. Tá aqui o kit dos temperos da Chili Peppers. Show de bola. Pode abrir aí, pode... Tá ótimo, meu amigo. Tá tem ótimo, sal, tem obrigado. Farofa, Pra deixar a carne mais saborosa, né? Aquele então, churrasquinho de final de semana. O cheiro vai no vizinho. Se é pra engordar, maravilha. com respeito, né? Maravilha. Tá ótimo. O cheiro vai no vizinho, o vizinho fala, putz, esse tratamento aí de engorda aí, doutor, esse aí eu aconselho. Tá? Esse aqui você aconselha. Tá certo. Esse tá liberado, esse aqui pode. Esse aí tá liberado. Com moderação pode. Moderação pode. Com moderação quero agradecer pode. também aqui outros parceiros nossos também, o doutor Wilker Juliano, que também é ganho. Você ganha o cabelo, você ganha daqui, bota aqui, enfim. É um tipo de ganho. Exatamente. Visual, estético. Exatamente. Ele utiliza lá o método FUE. Sim. É um método, enfim, que está crescendo muito no país, é pouco invasivo. Então, assim, a galera que procura aumentar a autoestima, que procura também tratar a queda de cabelo ou a recomposição do cabelo ali, pode procurar na clínica Dr. Wilker Juliano, vai lá na internet, nas redes sociais, enfim, vai lá, já curte para geral também aqui, tá com a gente lá na clínica Dr. Wilker Juliani, e também aqui a H11 Comunicação, que também cuida toda a nossa comunicação aqui do podcast, tá bom? Então você que já está curtindo aqui o Elevencast, já corre lá nas redes sociais lá dos nossos parceiros e curte. E também daqui a pouco tá chegando aí. Momento a mais gente esperado. tá falando de ganho. A gente tá falando de ganho, então daqui a pouco tá chegando aí. Eu vim só por causa disso. Garden Brasa. Garden Brasa é nossa parceira aqui da pizza, que vai trazer nossa pizza aqui quentinha já. Garden Brasa Freguesia. Você que tá procurando um almoço, tá procurando uma pizza gostosa, vai lá, ó. Garden Brasa Freguesia, Estrada do Bananal, tá? Então já vai lá, já pede, já liga, já mete a mão no telefone aí, já busca na rede social e já liga lá também, já pede a sua pizza, que é muito boa. Daqui a pouco aqui. Exatamente, vai estar aqui aquela coisa gostosa aqui. E falando em pizza e tudo mais, sim, é importante dizer, você pode fazer o consumo desse tipo de alimento, desde que seja um consumo acompanhado, sim, que não seja nada extrapolado, certo? Sim, exatamente. O que acontece, Felipe? É lógico que no começo de qualquer tratamento, né, quando você pega o seu paciente na primeira vez, muita coisa vai ser cortada dele. É lógico que durante a consulta você vai explicar para ele, olha, isso aqui não é para a vida inteira, não é durante um certo tempo, e nesse meio tempo você vai trabalhando com ele. Não é principalmente essa questão da reeducação alimentar, que é extremamente importante. E o mais difícil. É o mais difícil. E uma coisa que a gente vem conversando muito aqui, a importância de ir ao médico. Sim. Você citou isso algumas vezes. E também um perigo, que a gente vê muito na rua, nas conversas com os amigos e tudo mais. Pô, o Alex está fazendo um tratamento, cara. Ele está crescendo, está ganhando massa. O que tu tá tomando, Alex? Ele fala, começa a tomar.
São os Só doutores que da em mim vida. não faz efeito. Porque é exatamente isso, cai no acompanhamento. Qual o perigo da automedicação? Tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que correr ali, tomar o remédio que o Alex está tomando, eu vou ter o mesmo resultado que ele. Não é assim, né? Não, isso aí é gigante. Não é uma matemática exata, né? Não. A medicina não é uma matemática exata como 2 e 2 mas são 4. São 4. E imagino que chegue muita gente com o diagnóstico pronto na sua consulta. Né? Depois do Dr. Google. Chega, doutor, eu faço isso porque isso dá certo, isso dá errado. Doutor, eu faço isso, eu quero que você me passe isso. Eu falei, então deixa o meu diploma aqui. Eu vou rasgar, vou deixar aqui, eu vou te dar o carimbo, você mesmo carimba. Senta aqui no meu lugar e vai embora. E já faz. E realmente isso acontece muito, tá? Acontece muito mesmo de um passar para o outro e vai passando para o outro. E depois vem os problemas e você não sabe o porquê. O que serve para ele nem sempre serve para você. O médico hoje, né? Hoje você precisa aí, são 6 anos para medicina. Então, para você fazer uma especialização hoje são mais ou menos em torno de 3 anos, em média, fora os cursos, fora congresso. Então, assim, você estuda bastante para tentar atender da melhor maneira o seu paciente e nem sempre você acerta. Exatamente. Nem sempre você acerta. Primeira vez você não acerta, depois não. Um exemplo claro, eu posso falar de mim, foi que essa paciente que está comigo há 7 meses, nós demoramos 4 meses para ajustar a Você dose. vai calculando rota, né? Exatamente, para ajustar a dose da medicação dela para ela começar a ter o resultado. Que é onde vai constituindo aquele que a gente falou, o histórico dela. Exatamente. Então, quando ela voltou, já sabia do histórico dela, já sabia o que ela havia tomado, já sabia a dosagem da medicação que ela havia feito. Aí eu fiz uma outra, a gente foi uma coisa gradativamente, de pouco a pouco. Agora, automedicação, esquece. Procura sempre um médico, nunca se automedique. Sim, tem seus riscos, né? Tem os seus riscos. E aí tem aquela coisa também da modinha, né? Da modinha, mas o cara que gosta de estar bem, não só medicamente falando, né? Clinicamente falando, acho que é o termo correto, né? Mas também fisicamente demonstrar a parte estética, a vaidade. Aí ele vai na academia, começa a fazer academia no prédio, começa a fazer academia na esquina, e aí tá lá, naturalmente as academias têm um profissional de educação física, mas muitas vezes tem um estagiário ali que está começando, e não, qual é a minha série, né? O que eu preciso tomar? E aí sempre crescer. Tem alguém dentro da academia, cara, eu tomo esse produto aqui. Um veneninho. Isso. Antigamente tinha aquela deca, não sei o que. Isso. E aí o cara começa a tomar aqueles produtos, aí tem uma lojinha sempre do lado daqueles... Ou dentro da própria academia. Como é que você que toma muito, como é que é o nome da... esteroide? Não, eu tomo muito cerveja, cara. Cerveja. essa não tem do lado da academia. Não tem. E aí tem aqueles produtos todos ali, enfim, a variedade imensa de produtos para você ganhar massa, para você ganhar energia, ter energia para malhar mais. Como é que é a relação desses produtos com a parte saudável das pessoas? O que precisa ter para poder... naturalmente um acompanhamento do médico, mas o que precisa ficar em alerta a essas pessoas para não saírem da academia lá? O Massoni falou aqui muito bem, enfim, sempre tem alguém que fala assim, pô, faz isso aqui que é legal, e aí deu certo em mim, aí eu estou crescendo, estou ganhando, mas existe um risco muito grande, né? Não só pelo excesso, de repente, de produto, ou produto errado, ou até o metabolismo da própria pessoa, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito. E se eu não me engano, em 2014 ou 2015, na academia que eu malhava, um rapaz faleceu justamente por isso, né? Existia um suplemento, que é um termogênico, que um amigo estava tomando, e esse amigo passou para o outro amigo tomar. Ele começou a tomar, ele fez uso num dia, se sentiu mal. Só para ele acelerar o metabolismo. Ele fez o uso num dia, começou a se sentir mal, mas aí o colega falou, continua.
No dia seguinte ele fez de novo e foi parar no hospital e acabou veio a óbito. Justamente por isso. Ele tinha Mas são problemas cardíacos? Ele tinha um problema cardíaco. Ele já tinha um problema cardíaco. Não sabia. Um colega da academia passou para ele, ele fez o uso e acabou acontecendo essa fatalidade. E isso cai muito na banalização da utilização desses medicamentos também, né? Sim. Porque antigamente, não há muito tempo atrás, as pessoas não conversavam sobre tomar esteroide assim, tão abertamente. A galera tomava, mas tomava aqui, na encolha, na maciota. Sentia de vergonha, né? Não, tô crescendo naturalmente. O cara, a semana passada tava assim, na outra semana ele tá assim. Não, tô crescendo naturalmente, tô malhando muito. Comendo muita banana, ovo. Exatamente. Só que hoje tem uma banalização desse tipo de medicamento, na hora da venda e na hora do consumo também. Né? Sim, hoje tá escancarado, na verdade, né? E uma coisa importante, tá, que eu vou deixar relatado aqui, é que hoje nós temos apenas 3 hormônios que você consegue adquirir em farmácia, tá? Com prescrição médica, dentro da posologia, que é a dosagem, tá? Para uma determinada doença que o médico detectou. Um paciente que tem hipogonadismo, né? Ele tem uma hipofunção, não consegue produzir uma testosterona adequada. Então, tem uma medicação, que eu não vou citar o nome, e você acaba fazendo esse tipo de reposição. E 90% hoje das drogas, né, dos hormônios, eles são underground. Você compra no mercado negro. Então, você compra no mercado negro, você não sabe, na verdade, de onde veio. Você não sabe nem se é o produto original, na verdade. Exatamente. Que às vezes não é. Que não é. Então você não sabe Pode estar consumindo uma série de substâncias ali que você não sabe que você não sabe o que é. Exatamente. E aí ele começa, aí ele entra na internet, dá uma olhadinha lá, vê um cara muito grande, aí procura assim, ciclo. Aí ele vê aquela quantidade de coisa. 6, 7, 8, 9 drogas diferentes, né? Aquela polifarmácia. E aí ele começa a fazer o uso daquilo. Daqui a pouco ele está no hospital. Justamente... Forte, forte por fora, mas exatamente. Por dentro ele está totalmente debilitado. Ele está já com lesão no fígado, ele pode estar com lesão renal, ele já pode estar com uma hipertrofia cardíaca, né? Entre outros problemas. Doutor, você falou uma coisa que é engraçada. Forte, mas clinicamente muito debilitado. Exato. E aí a minha questão é a seguinte: você, quando começa a tomar esses produtos, eles te levam à necessidade de malhar, de se exercitar, né? Porque o teu organismo precisa queimar aquilo, ou eu estou errado. Porque assim, o que eu percebo é que se você começar a tomar esses produtos e parar, você vai crescer, mas você vai crescer de forma desordenada. É isso mesmo? Não, na verdade você vai treinar e aí você começa a desenhar o músculo, na verdade, né? De acordo com o seu treinamento. Se você toma e você não faz atividade física nenhuma e não tem uma alimentação adequada, você vai engordar, você vai ter o aumento do colesterol, você vai ter aumento do triglicerídeo, você pode ter inibição do eixo ali onde você produz a sua testosterona, entre outros inúmeros problemas que vão acontecer com você. E a gente fala até, há um tempo atrás, se escutava muito em hormônio de cavalo, sim, aquelas coisas, né? Sim. E assim, doutor, o excesso de hormônio pode levar a quê? Além da morte, né? Doenças que possam... Vamos lá. Hipertrofia cardíaca, que é o coração muito grande. Insuficiência hepática, que é o fígado, né? Ele começa a ter lesão. Então ele pode começar a parar. Depois eu vou botar a culpa na cerveja. Parar de metabolizar ali, pode causar lesão, né? Nos hepatócitos. Insuficiência renal, porque a excreção ela é totalmente renal.
Além de alguns outros problemas, né? O paciente ele fica extremamente agitado, ele fica nervoso demais, não é a ponto de brigar, dependendo do uso da droga que ele está fazendo, né? Do hormônio que ele está fazendo, a ponto de brigar com a esposa, em casa, a ponto de terminar o casamento. Isso é muito sério, né? Sério. Às vezes você não Até sabe. a parte psicológica. Às vezes uma pessoa pessoa, calma, tranquila, passa a ter alguns problemas. comportamentos Exatamente. diferentes do normal, né? Existe uma droga hoje que ela é muito forte. Quem está ouvindo a gente sabe, mas eu não vou citar nome, muito menos dose, que é uma droga de uso veterinário, que foi descoberta há muito tempo, que ela é extremamente nefrotóxica. Se eu não me engano, agora em Goiás, teve uma fisiculturista que ela teve um surto fazendo o uso. Eu acho que eu vi. Exatamente, que o namorado Ele deu deu o medicamento? deu 4 ou 5 tiros. Os dois são fisiculturistas. Eu tô lembrando por alto dessa história. Eu li essa história em algum Isso momento. aí tem aproximadamente 2 semanas. Porque ele entrou entendeu? em surto por conta de medicamento. Ela, na verdade, Ela entrou em surto. ela entrou em surto e ela quis pegar a arma, porque eles tinham uma arma em casa, e quis ir pra cima dele, ele acabou tomando e acabou atirando justamente por isso. Tem um vídeo, inclusive, dela na internet, 2 vídeos, falando justamente, ela estava assim, totalmente descontrolada, porque esse hormônio, ele é um hormônio neurotóxico. Ele causa toxicidade no cérebro, então o seu cérebro vai apagando, ele vai morrendo Você ali perde de o pouquinho. rumo, né? Você perde o rumo. Exatamente. Perde totalmente ali o rumo que você tem que fazer. Você fica descontrolado. E essa questão estética, ela vem mexendo cada vez mais com a sociedade, né? Enfim, a gente já citou aqui, a gente já falou sobre alta... Isso me preocupou muito, porque eu falava disso, a gente fez um programa que falando sobre alta performance, aí de repente a gente veio pro lado mais clínico, que é onde me preocupa mais, que é onde eu me identifico mais do que a alta performance. Sim. Então, Que a gente não tá lá, né? A gente tá aqui. Exatamente. Então, a galera que está acompanhando também, que quiser consultar lá, ó, Jairo Porto, preparador físico, enfim, alta performance também. Enfim, recebemos aqui também a Amanda Lima, do COB, lá falando sobre fisioterapia e recuperação. A gente, então, assim, muito tema legal. E agora aqui com o doutor, falando sobre a parte do endócrino. Doutor, muito se fala sobre essa parte estética. Sim. Né? E está se tendo uma corrida muito grande para a solução imediata, a solução mais rápida possível dentro da parte estética. Isso preocupa vocês da área médica? Existe uma discussão sobre isso, sobre essa necessidade de resolver a parte estética de uma forma rápida? Sim, preocupa na verdade porque hoje o que você que você precisa é cuidar da saúde do seu paciente, né? E o paciente ele está deixando a saúde dele em segundo lugar e está colocando em primeiro lugar a parte estética, não é? Então ele começa a fazer o uso, vai fazendo o uso e cada vez mais se submetendo a procedimentos arriscados também. Isso. Hoje tem lipo de tudo que é tipo aí no mercado, né? Lipo disso, lipo daquilo e por aí vai. E aí você vai misturando e vira um ciclo vicioso. Como é que isso é visto? Isso é visto como você assume o risco de estar de certa forma se matando, né? Enfim, levando Sim. um problema para você, ou o cara faz isso inconscientemente? Geralmente inconscientemente, ou ele faz isso, não, eu sei que eu Comigo posso... isso não vai acontecer, comigo não. isso não vai acontecer. É mais ou menos isso, o cara acha assim, não, comigo isso não vai acontecer. Vai acontecer com o outro, mas comigo não. Então ele vai, ele fez uma vez, ele ficou com medo de fazer a primeira vez, ele fez a primeira vez, não aconteceu nada. Fez a segunda vez, não aconteceu nada. Fez a terceira vez, não aconteceu nada. Pronto, aí perdeu o medo e aí já era. E aí ele vai aumentando cada vez mais a dose, cada vez mais a dose, cada vez mais a dose. Quanto maior a dose, mais colateral você vai ter. E aí é o problema. E lá no consultório já apareceu alguém que já chegou a esse nível de problemático, né, de ter usado a um nível muito alto e procura assim já no limite, fala assim, doutor,
eu fiz essa besteira aqui. Eu preciso minha que você última corrija. cartada. É minha última cartada. Corrige para mim. Chegou. Não só chegou, como chega, né? E vai continuar chegando, infelizmente. Chega constantemente, porque o paciente ele acaba fazendo, porque um colega falou, um outro falou. Fiz essa cagada aqui, agora corrige. Exatamente. Eu não estou feito problema. Exatamente. Eu não estou muito bem, não estou conseguindo, minha libido está muito baixa. E eu não mexe com a libido também, né? Totalmente. E com o homem você mexe na autoconfiança total, né? Porque você está com uma quantidade tão alta, grande de testosterona, que você inibe a sua produção natural. Existe um eixo aqui, para falar ficaria um pouquinho mais complicado, mas existe um eixo que ele vai do testículo até o cérebro, ele vai enviando os sinais ali para você produzir a sua testosterona endógena. Né? Que é natural. Que é natural, exatamente. E você começa a fazer a exógena, não é? Que é a sintética. E aí você vai fazendo. Essa, você mata a natural? Na verdade, você inibe. Entendi. Ele vai aprendendo que não precisa produzir tanto. O seu corpo entende, olha, já tenho aqui uma quantidade muito grande, não preciso mais. E aí é onde ele para aquilo ali. Que é diferente a pessoa fala muito, posso até estar errado, me corrija se eu estiver errado. A vitamina C, quando você toma em excesso, o corpo já vai. Joga para fora o excesso, né? Sim. O hormônio é diferente. O hormônio está ali, ele só substitui como... Só troca, né? Ele só troca. O natural pelo sintético. O órgão responsável pela produção daquilo, ele falou, não preciso trabalhar, para que eu vou trabalhar, né? Exatamente. Então, e uma coisa importante que eu acho que a maioria, né, das pessoas às vezes não sabem. Você tomou o hormônio hoje, ele não vai embora hoje. Existe você citou a Deca Derabolim, tá? Que é um nome que você citou. Você aplicou ela hoje, por 21 dias ela está agindo com 50 miligramas, perdão. Depois de 21 dias, existe uma coisa chamada meia-vida, que essa droga ela vai cair pela metade. Então, ao invés de estar agindo 50 miligramas, ela vai estar agindo 25 miligramas, mas aí já são 42 dias. Aí depois dos 25 vai para 12,5, mais 21 dias, e assim vai, sucessivamente. Então, uma droga que você aplicou em janeiro, uma Deca que você aplicou em janeiro, você ainda vai encontrar metabólico dela na urina em maio, junho ainda. Então ela fica muito tempo no teu corpo. Por questão o corpo absorve muita coisa dali, né? Por questão da meia-vida. E aí você vai empilhando cada vez mais, vai empilhando, colocando cada vez mais. Vai tomando mais por cima, tomando mais. Uma dúvida que sempre fica que não sei se é o mal do ser humano ou se é o mal do brasileiro. A gente vê isso muito acontecendo aqui, né? Dentro da nossa realidade aqui. O cara vai tomando e aí de repente ele fala assim, depois eu fico limpo por 2, 3 meses, é o que você está falando aí, e aí o meu organismo sara, existe recuperação? Eu não parei porque aquele responsável pela produção daquele hormônio ali diminuiu a quantidade, mas daqui a pouco ele volta, ele não se recupera. Na verdade, você tomou, na verdade, esses 3 meses ali que você ficou sem tomar, você ainda tem um hormônio circulante. E aí, quando você está quase terminando, na verdade, que ele está perdendo o efeito dele, você volta a tomar novamente. E aí, continua. Se ele parar de tomar, o hormônio volta a ser produzido pelo organismo, ou não? Ou corre o risco de parar a produção? Aí depende da dose que ele tomou e do tempo que ele tomou. Num geral, acaba voltando sim, mas já teve casos que você acabou suprimindo totalmente ali a quantidade de testosterona e... É onde leva ao tratamento médico, uma coisa mais exatamente, séria. Já leva uma outra coisa totalmente muito mais séria. Muito mais séria porque você deixou de produzir a sua testosterona endógena. Aí existem alguns tratamentos, né, que você faz, que você vai dar medicação para estimular a produção natural, a produção endógena novamente, mas assim É um tratamento vitalício?
Não, você faz durante um período de tempo. Não é? E é demorado, mas é um período de tempo demorado. É engraçado que é um assunto que ele leva a outros assuntos, né? Se a gente falar de saúde pública, a gente vê que as pessoas tendem a tomar essas decisões e superlotar o sistema público de saúde, porque, enfim, tomaram atitudes que não foram acompanhadas por um médico, enfim, e aí é que nem aquele cara, vou sair, vou andar de moto sem capacete, de qualquer jeito, caiu, você vai parar lá no sistema público, você vai superlotar para aquelas pessoas que de fato precisam, e aí você vai cair lá no sistema público, ou vai levar Dr. Vinícius aí a iniciar um tratamento que ele não gostaria de iniciar, gostaria que que as pessoas estivessem saudáveis, mas buscando você já para uma recuperação e não para um tratamento preventivo, né? Então, assim, você acaba tendo que fazer um trabalho muito maior. Trabalha sempre no caos, né? Sempre no caos. Sim. É impressionante, né? Então as pessoas não têm essa consciência, né? Infelizmente não. Assim, hoje, né, na verdade, como, não vou falar que banalizou, mas como todos, né, a maioria hoje utiliza, o mínimo, né, que o paciente deveria fazer é procurar o médico para tirar algumas orientações. Porque o médico, na verdade, ele não é que você está com o médico que você vai evitar que aconteça um problema, não é? Já que você está tomando, resolveu tomar, e o médico te falou os riscos e você está fazendo, o médico está ali para minimizar os efeitos colaterais que vão te dar. O médico, ele não vai fazer milagre, não, mas ele vai minimizar os efeitos colaterais. Em qualquer tratamento que possa vir a ter, você, quanto antes detectado, né, você consegue ter uma resposta melhor do organismo. Exatamente. Eu faço terapia, né, de reposição hormonal, né? Inclusive agora eu fiz num senhor de 75 anos, está muito bem, mas é um hormônio só, você aplica a cada 120 dias, mas ele passou por um cardiologista, passou por um urologista, depois do aval de todos, ele veio para mim, aí a gente iniciou, pediu os exames laboratoriais dele, e ele de 4 em 4 meses, ele precisa ir ao consultório. Ele precisa fazer o monitoramento, exatamente, fazer o acompanhamento. Então, assim, o mínimo, né, quando você está fazendo o uso, você precisa procurar pelo menos um colega para ter uma orientação e para você tirar algumas dúvidas ali. Isso é importante, né? Porque a gente não está querendo demonizar o consumo de esteroides, de hormônios e por aí vai. Só que tem que ser tudo no acompanhamento. A gente fez a brincadeira da cervejinha. A cervejinha é minha amiga até um momento. Depois de um momento ela passa a ser minha inimiga. Exatamente. O hambúrguer, que você diz ser hambúrguer artesanal, ele também tem. Nem sempre ele é hambúrguer artesanal. E aí você está ingerindo aquilo ali também. E você está ingerindo hoje, amanhã, depois. E aí amanhã você está saindo, você está com muita pressa, você está trabalhando, não conseguiu parar para almoçar, perdão, para poder comer. Você come uma coxinha, toma uma Coca-Cola, aí à noite você come... Pauta, isso é muito comum, né? Aí você come uma... Doutor, o senhor está me deixando triste. Não, aí você come uma pizza, e aí daqui a pouco você come um salgadinho. Se você for começar a pegar e olhar o rótulo, aqueles rótulos ali, você vai ficar assustado a quantidade de gordura que tem. Porque o problema não é você comer uma vez. O problema é que você faz isso com uma constância muito grande. E essa constância, você comendo isso todo dia, isso vai acumulando no seu corpo, vai acumulando, você vai ganhando peso. É onde você vai desenvolvendo essas doenças. Você não precisa ser radical com nada, né? Exato. Basta você ter... Não, nem pro bem nem pro mal, né? Não, você tem que ter o bom senso, você tem que se manter dentro do seu peso e você tem que comer aquela quantidade X. Porque a gente vê hoje as pessoas defendendo, porque eu sou vegano, porque eu sou
não como carne vermelha, não como carne assim. Então, dentro dessa lógica, você pode comer tudo de uma forma regrada, que o teu organismo precisa de todos os nutrientes daqueles alimentos, Sim. mas você não precisa exceder os limites do seu organismo, né? Exatamente. Então, assim, você não precisa ser radical e falar assim, agora eu não como mais carne nenhuma, eu não como mais nada disso. Não. Você pode comer desde que você coma de forma saudável. Você pode comer de tudo, desde que você coma de uma maneira saudável. Você não vai comer aquela quantidade absurda. Essa semana eu vi um documentário e o cara falou assim, cara, o meu esteroide, vou botar assim, é esse suco aqui, era um suco verde que ele fazia. É um atleta aí, campeão aí de maratona e tudo mais, e ele fazia um suco verde. Agora está muito na moda o suco verde, né? Sim. Detox. E quanto que isso afeta no teu organismo, quanto que isso imprime de fato dentro da tua performance diária de trabalho e tudo mais. Esses sucos que são feitos, que chamam-se de detox, ele realmente gera esse efeito dentro do organismo? Depende muito do que tem no suco detox. Isso é muito relativo, porque tem suco detox que eles utilizam que você vai olhar ali e ele não tem basicamente nada. Não é... Agora, dependendo do que você vai colocar, da quantidade de vitaminas que você vai colocar, do que você vai estar batendo ali, você vai estar tomando como se fosse uma vitamina, isso vai realmente te ajudar. Vai te ajudar sim. Outros é só efeito placebo mesmo. Os outros é efeito placebo. E o detox, eu já ouvi isso, eu não sei se é verdade. O detox é realmente para limpeza do organismo, vamos dizer assim, ou não? Pois é, isso é uma coisa muito controversa. Para mim, para os meus pacientes, limpeza do organismo é você comer de maneira limpa e saudável. É isso que você vai fazer. É o treino, comer de maneira limpa, saudável, sem gordura, sem fritura, fazendo atividade física. Aí você vai conseguir eliminar realmente gordura, peso, vai melhorar. Você vai melhorar num todo. E a gente falando nessa limpeza do organismo, muito se fala sobre o regime intermitente, né? Sim. Você fica tantas horas sem comer. E eu já vi muita gente falando que é algo positivo e muita gente falando que é algo negativo, você ficar tantas horas sem comer. E existem diversos tipos de regime intermitente, né? Depende do que você pretende alcançar com ele. Sim. Qual a visão do doutor sobre esse tipo de dieta? Funciona. Funciona? Funciona. O maior problema do jejum intermitente, eu respondi isso na segunda-feira para uma pessoa que me perguntou. Você faz um jejum intermitente de 16 horas. Fica 16 horas em jejum sem comer. Então, te sobram 8 horas para você comer. Qual é o maior problema? É que dentro dessas 8 horas, você vai comer de uma maneira absurda. Porque você acumulou muita fome ali. Muita fome. Não é? Então, vamos colocar ali, para você se manter no seu peso normal de 80 quilos, você precisa de 2.500 calorias. Aí você fez um jejum intermitente de 16 horas. Nas 8 horas restantes, você comeu 5.000 calorias. O que adiantou o seu jejum? Nada. Era melhor ter comido o dia inteiro regradamente. Exatamente. Esse é o problema do jejum intermitente. Então, para fazer o jejum intermitente, você tem que ter um acompanhamento também. Você precisa de um acompanhamento. Porque você tem que saber exatamente o que você vai comer depois. E qual o objetivo do jejum intermitente? Depende do quanto de tempo que você fica sem comer? Quando você entra em jejum, você começa a pegar energia. As reservas, né? Exatamente, as reservas para você poder se manter. Então você começa a utilizar a gordura como fonte de energia, né? Então você começa a realmente baixar de peso. Mas você também, eu posso estar errado, você pode usar também para fibrar, né? Ou não? Na verdade, não, né? Não, na verdade é mais para você. Não, na verdade é mais para você perder o peso. Né? Você consegue ficar mais definidozinho, né? É lógico, fazendo um jejum,
mas comer nas 8 horas seguintes de uma maneira adequada. E o organismo Né? não começa a trabalhar de uma forma maior para produzir mais substâncias ali nesse momento? Não, né? Não tem nada a ver. Nesse momento em que ele está sem comer, o organismo ele precisa trabalhar mais para produzir alguma coisa? Não, o organismo, na verdade, ele vai buscar fonte de energia. Ele vai precisar buscar fonte de energia para poder manter coração, rim, cérebro, pulmão, tudo funcionando. Então ele vai buscar. Na verdade, o jejum ele é feito justamente para isso daí. Ele não vai te causar um problema porque depois você vai comer. Não é? Você vai estar ingerindo os nutrientes que você necessita. Aí, para isso, você necessita de um nutricionista. Não é? Então... Não é da minha cabeça, eu vou ficar aqui 12 horas sem comer. Não. Eu trabalho junto com uma nutricionista. Então, o que acontece? Você vai fazer o jejum, só que depois do jejum você tem a dieta daquilo que você vai comer. E aí você vai ficar chateado porque a dieta não é aquela coisa tão boa. Sim. Você vai ficar Sim. com aquela fome, na verdade, e você vai comer exatamente aquilo que você necessita para poder repor. Eu já fiz muito jejum intermitente. Nunca intermitente? Eu ficava 10 minutos sem comer. Sim. E voltava. Não era 2 dias, não tem necessidade de ficar 2 dias sem comer. Então, 10 minutinhos dá pra você já é o aí eu suficiente, sentia né? falta, falava, opa, tá Peraí, na hora. vou comer, né? O organismo já está buscando outras fontes de energia, era eu buscando. O organismo estava falando, não, eu tô bem, segura. Não, mas eu tô com vontade. E também tem essa situação da saciedade, né? Porque cada corpo responde de uma forma. Você fica saciado em tal momento, ele fica em tal e tal. Também entender como o corpo funciona nessa saciedade natural, né, do alimento. Sim, exatamente. Isso aí é de pessoa para pessoa. É de cada um. Aí ele vai reagir de uma maneira, você vai reagir de uma outra maneira, eu vou de uma outra forma também. Isso é interessante. E a gente estava falando sobre embutidos, facilidade, correria do dia a dia, você não consegue parar para comer, você às vezes come se deslocando para algum lugar de trabalho e por aí vai. Sim. Eu peguei alguns dados aqui que eles, pelo menos na minha cabeça, eles se cruzaram. No ano passado, o Sistema Único de Saúde ele fez um acompanhamento de 4,4 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos. Durante esse acompanhamento, eles perceberam que 1,4 milhão desses adolescentes eles foram diagnosticados com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. Esse é um dado. O próximo dado que eu achei que foi da Federação Mundial de Obesidade diz que no Brasil, em 2030, 30% dos adultos estarão obesos. Então, a galera que hoje tem de 10 a 19 anos em 2023, são esses adultos que em 2030 ou se manterão obesos ou estarão chegando do fast food, né? Exatamente, justamente por isso. Os dados se cruzam, que é exatamente o que vai bater. A galera que tem 10 e 19 vai ser adulto em 2030, ou vai manter a obesidade, ou com seus hábitos alimentares ruins, vai chegar lá, né? E aí vai começar a desenvolver todos esses problemas que nós já citamos aqui, né? A diabetes, a dislipidemia, você vai desenvolver uma hipertensão, que é a pressão alta. E assim, a obesidade hoje, ela é uma doença. É uma doença que vem carregando mais um monte de doenças juntos, pelo menos umas 300 doenças juntos. Não é? Então, assim, é preocupante esse dado. Mas não parece um pouco contraditório quando a gente fala que a média de vida, né, está aumentando no Brasil, por exemplo, e aí a gente se depara com uma juventude que se alimenta muito mal e que hoje é presa em tela, em videogame. Exatamente, tem todos esses hábitos contraditórios a essa longevidade. Pois é, mas isso está mudando, isso demora um tempo. As coisas estão começando a aparecer agora. Hoje você tem muito mais câncer de colo retal. O câncer está aparecendo muito por questão dos embutidos, por questão da comida,
por questão de tudo isso que você está fazendo. Então, isso que a gente está colhendo agora, nesse momento da longevidade, foi o que foi feito lá atrás. Lá atrás. E lá no futuro, isso tende a mexer. Andar para trás, né? Andar para trás, exatamente. Porque você vai ter um monte de pessoas doentes, obesos doentes, procurando médico para poder emagrecer, já com doenças, com medicação. Você vai encontrar, se continuar nesse ritmo, da maneira que está, você vai pegar um jovem de 30, 35 anos já fazendo uso de antihipertensivo, de insulina, de estatina para baixar o colesterol. Hoje já tem. E a tendência é piorar cada vez mais. Né? Então, assim, preocupante, né? Os dados são preocupantes. São muito preocupantes. E isso está crescendo, está numa crescente absurda. E eu queria entrar mais nesse horizonte dos hormônios, aí nesse debate dos hormônios. Queria começar já perguntando sobre qual é a idade, qual é a média de idade ou qual é a idade, tanto para a mulher quanto para o homem, que começa a ter a necessidade da reposição hormonal. Então, na verdade, não existe uma idade certa. Você com 40 anos tem que fazer, com 45 anos tem que fazer. Nós temos mais ou menos uma estatística que aproximadamente em torno ali da quinta década, né, em torno dos 50 anos, você já começa a fazer uma reposição para o homem, para a mulher. Isso vai depender muito dos sintomas de cada um. Tá? Não tem uma idade certa, vai depender muito. Tem paciente que vai começar antes, tem paciente que vai começar depois, mas mais ou menos nessa... Não é a consulta não, mas doutor, quais são os sintomas? Como é que eu percebo isso? Vamos lá. Senti um tom de preocupação aqui. Senti um tom de preocupação? Senti. Desânimo, ganho de peso, falta de libido. Isso tudo já são sintomas que você já está tendo queda da testosterona. Tudo bem. Perda da massa muscular. Isso tudo tudo O sono isso. entra nesse bolo aí ou não? Não tem nada a ver. O sono? É. O sono é importante. Não, mas a perda desses hormônios faz você dormir, ter um sono de menos qualidade. Afeta o teu sono? Afeta, com certeza afeta. Você não consegue dormir direito, você não deixa de produzir, você deixa de produzir inúmeros hormônios, você muda o seu ciclo circadiano inteiro. Então você percebe, olha como é que a gente percebe as coisas aqui. Você vai perdendo o teu ganho de massa, não é isso? Ganho de massa muscular. E aí você, de repente, pensa o seguinte, cara, se eu estou perdendo massa, eu preciso consumir mais aqueles produtos que vendem na academia, enfim, Sim. produtos que vendem por aí, para ganhar massa. E quando, na verdade, você está escondendo um problema. Exatamente. Então, o certo qualquer coisa que você vai fazer que mexa com o teu organismo, vá ao médico. Vá ao médico. Para ele te orientar. Exatamente. Porque sem os exames, você não tem um laudo técnico para você saber. Porque Você não não vai tem um saber exatamente parâmetro. qual hormônio você não está produzindo. Exatamente. E se você, de fato, Não. precisa mexer nisso. Precisa mexer, Ou se exatamente. de fato é só tomar um produto. Tem paciente que não precisa. Ele está desanimado, mas às vezes ele está deprimido, ele está com outros tipos de problema, não é? Que já é um problema psicossomático. Então não precisa, porque você vai ver nos exames laboratoriais dele que eles são perfeitos. Agora, tem paciente que precisa. Eu peguei um paciente com 100 de testosterona. A testosterona normal do homem, ela varia de 300 a 900. Eu peguei um rapaz com 100 de testosterona. Ele estava se arrastando. Tinha força pra nada. Nada. O famoso cara que não Indo tem se força pra arrastando, não é? O corpo já estava mudando, estava tendo uma prevalência dos hormônios femininos, então a gente começou a tratar ali e hoje ele já tá bem melhor, já mudou tudo. Jovem, muito jovem, 34 anos, 35 anos, aproximadamente. Essas doenças que a gente vem encontrando, enfim, se deparando ao longo dessa nova geração aí, eu não sei se nova geração, mas a gente vem tendo mais contato hoje em dia com essas doenças. A gente fala do câncer, né? Que dizem que é a doença da nova geração. Sim. Mas a gente tem
doenças como Parkinson, como Alzheimer, enfim. Essas doenças, elas afetam de alguma forma a produção de hormônio, a produção de testosterona ou o próprio hormônio feminino? Não, na verdade não. Isso aí é o Parkinson e tudo são uma deficiência que você tem de uns hormônios que são fabricados mesmo no cérebro ali. Então, na verdade, não tem a ver com a questão da testosterona em si, não. Tá? Quadro de demência senil, quadro de Parkinson, tudo isso não tem uma correlação direta com isso, não. Entendi. E pode ir lá. Não, eu quero. A gente está sempre dando a volta e chegando de novo dentro do campo, né? E a gente chegou a comentar aqui em off qual é a diferença se existe a necessidade do atleta fazer uma reposição hormonal durante a carreira dele. E aí, enfim, a média de idade do atleta ali entre 40 anos, 40 e poucos anos que termina a carreira, então naturalmente ele só vai fazer essa reposição posteriormente, né? Após ele encerrar a carreira. Isso. E aí quando ele e nesse momento ele não precisando fazer essa reposição, a questão ele tem uma longevidade maior da produção de hormônio dele por ser atleta ou não? Tem porque ele está tendo estímulo contínuo ali. Tá? Então ele está tendo estímulo, ele está tendo uma dieta adequada, ele está fazendo atividade física, porque a atividade física ela estimula a produção de testosterona, seja ela qual for. Então ele vai ter realmente uma longevidade saudável, ele vai ser mais saudável, ele vai demorar mais tempo para iniciar esse tipo de terapia de reposição hormonal. E essa perda de hormônio começa com que idade, na verdade, essa queda de hormônio? A partir dos 30 anos. Então ele durante a carreira dele ele já começa a ter perda ali. Sim. Já começa. Ele só não vai ter uma perda muito acentuada por conta da atividade dele. Exatamente. Você pode ver nitidamente alguns jogadores. Hoje você tem o Nenê, que é um jogador de futebol, ele está com 41 anos. Quando ele chegou, acho que ele chegou com 34 anos, 35, jogando, e agora com 41 anos. Você vê assim o declínio, né, que ele vai tendo, que é normal, que é fisiológico, que é da idade dele. Já não tem mais aquela massa muscular, já não tem aquela explosão, resistência, o vigor, tudo isso. Os anos já vão te cansando, vão te consumindo. Você está tendo uma baixa ali da sua testosterona, ele ainda continua jogando ainda. Sim. Mas ele não consegue manter aqueles 90 minutos igual em alto nível quando ele chegou de volta ao Brasil. É até comum a gente observar esses jogadores mais velhos, início de temporada rendendo bem, e quando a temporada vai ganhando mais tempo, o cara fica muito por fora por lesão, o músculo já não aguenta mais. Exatamente. Ou quando ele está em campo ele não consegue mais render, porque o cansaço bate antes do que a galera que está chegando, né? Exatamente. E pulando para esse âmbito profissional, o cuidado tem que ser muito maior com questão de medicamento, porque o atleta amador, a gente pode tomar qualquer tipo de medicamento e praticar o esporte, medicamento obviamente receitado por um profissional. Sim. A gente pode tomar qualquer tipo, que não tem ninguém regulamentando a nossa prática. Sim. O atleta profissional tem essas regulamentações, o que ele pode tomar ou não. O atleta não é muito bem uma reposição de hormônio, né? É uma suplementação. Suplementação, exatamente. Existe a suplementação que ele pode fazer, que é liberada, não tem problema. Não é, ele pode tomar a proteína dele, existe a creatina que ele vai estar utilizando durante o treino, existe alguns aminoácidos que ele vai estar tomando para poder ajudar a regeneração muscular. Então, a suplementação, ele pode fazer uso. Hormônio é que ele não pode fazer uso, porque o hormônio vai ser considerado doping para ele. E isso encerra a carreira dele. Todo tipo de hormônio seria um doping, de fato? Ou todo não? Tipo de hormônio. Todo tipo de hormônio sintético vai ser um doping. Ele vai cair no doping, ele não tem jeito. Mas a minha pergunta eu acho que eu não formulei bem. Realmente se coloca como um doping, realmente ganha rendimento? Ganha. Qualquer tipo de hormônio? Qualquer tipo de hormônio. Porque o hormônio, na verdade,
para o homem, ele é derivado da testosterona. Então, se você está com uma testosterona muito baixa, ou você está com uma testosterona que vem dentro do fisiológico ali baixando, você faz uma testosterona injetável, ela vai subir. Automaticamente, ela subindo, você vai ter o quê? Aumento de massa muscular, perda de gordura corporal, mais disposição. Então, isso se reflete na hora do jogo, exatamente. Da luta, ou seja lá. Exatamente. Então é onde você acaba ganhando do outro que não está utilizando. Você pega os dois da mesma idade, faz a terapia em um e no outro não, só com suplemento. E o treinamento você vai mesmo, ver o treinamento tudo igual. Você vai ver nitidamente que o que fez uso do hormônio, ele vai estar sempre à frente. Então, entendendo as categorias até do futebol, trazendo para a realidade do futebol, então, quando o atleta ele vira profissional, geralmente ele entre os 19, hoje em dia está até mais jovem. Tá baixando. Né? Mas assim, vamos botar os 20 anos ali em média. Sim. Ali. Esse garoto de 20 anos, esse jovem de 20 anos, né? Ele não compete de igual para igual para um cara de 38 anos, e aí eu estou falando assim, do ponto de vista de produção de hormônios ou produção de substâncias dentro do organismo que vão dar a ele a possibilidade de competir de igual para igual, né? Ele não tá no mesmo nível, de forma nenhuma. O garoto de 20 anos, ele tá lá em cima. Tá voando. Tá voando. E o cara tá em queda. E o de 38, ele tá caindo. Então não seria injusto no futebol colocar esses dois faixas etárias para jogarem juntos? É uma questão de planejamento só, enfim. Aí envolve a experiência. Exatamente. E vai pro lado exatamente. pessoal também, né? Porque exatamente. tem atleta com 38, tipo o Zé Roberto, que jogou até os 40 e poucos anos no Santos. Sim. Ele, com 38, ele tava jogando no Santos o fino da bola, rendendo muito, correndo muito. Muito bem. Isso vai muito do lado pessoal, que a gente conversou muito aqui. Né? Exatamente. Vai de caso a caso. De caso a caso. Tem jogador que consegue estender um pouco mais a carreira até mesmo pelo cuidado que ele teve com ele mesmo. Exatamente. O Zé Roberto sempre foi muito cuidadoso. E ele parece que agora que terminou tá mais cuidadoso. Ele tá mais cuidadoso e tá mais forte do que ele estava antes. Então, ele poderia jogar tranquilamente, acredito eu. Então, mas se você pegar esse atleta com o perfil do Zé Roberto hoje e um atleta de 20, vou botar 21 anos, com o mesmo perfil de cuidado, de intensidade de trabalho, já se gera um disparate muito grande em relação à competitividade, né? Sim, não tem a dúvida. Não tem como. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando... E aí fisicamente, mas geneticamente ou a produção de substâncias... É uma coisa fisiológica. Fisiológica, isso. Infelizmente, com o passar dos anos, os hormônios vão caindo. Você não consegue evitar. Você não consegue evitar. Isso vai acontecer. É igual a questão da velhice. Ela vai chegar. Vai chegar para você. Vai chegar para você, vai chegar para você, vai chegar para mim. Não tem como a gente evitar. O passar do tempo, o passar dos anos. Já bateu na porta, né? O passar dos anos. Ela tá ali. Se eu abrir, ela entra. Ô, doutor, seguinte, e a osteoporose, onde que ela entra nesse processo aí? A queda do hormônio pode gerar um efeito nessa parte óssea também? Sim, você vai tendo perda de massa óssea. Com o passar dos anos, você vai, infelizmente, como eu volto a falar, você vai tendo perda de tudo. Perda de massa muscular, perda de massa óssea. Por isso que a musculação hoje, ela é tão importante para isso. Porque você consegue retardar. Deixar de perder não. Mas deixar de perder não, você consegue retardar. E aí você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, mas o treino ele não precisa necessariamente estar ligado a nenhuma reposição. Ele só precisa ter uma boa alimentação e o treino já é o suficiente. Em parte. Em parte sim. Já não estou falando reposição hormonal não, estou falando reposição de suplementação. Ah, sim. Você não precisa ter essa suplementação? Com o passar dos anos que você vai tendo uma perda, você precisa sim. A suplementação ela vai te ajudar. A suplementação mais o treino, não é, vai te ajudar a evitar a progressão mais rápida dessa perda.
tanto a perda da massa óssea e a perda da massa muscular. Então, assim, musculação, né, estou até puxando um pouquinho para o meu lado, a musculação ela é excelente, é uma atividade excelente para todas as idades. Para todas as idades, inclusive para prevenir doenças, não é? E perda de massa óssea, perda de massa muscular, não é? Você vai retardando e você vai tendo uma qualidade de vida, você vai tendo uma longevidade mais saudável. É porque uma coisa que se perdeu há algum tempo atrás, a gente ligava a musculação a apenas ficar forte, definido. Hoje a gente percebe que não isso. Não. A musculação serve também para você perder peso, Sim. não só você ganhar massa, você perde peso, você, como o doutor disse, você evita doença, você evita problemas cardíacos, de circulação, de sangue, por aí vai. A musculação, ela é maravilhosa para tudo, porque ela é muito completa, porque você consegue fazer a atividade aeróbica e anaeróbica dentro da própria academia. É lógico que nem todo mundo gosta, mas a musculação ela é maravilhosa. Muito se fala que o corpo ele é feito para estar em movimento, né? Sim. E aí você deixando de colocar no movimento, e aí às vezes até, doutor, aquela galera que está em casa aí, preguiçosa, que não sai do sofá, às vezes até jovem, sim, que tem muita dificuldade, cara, tem que ir lá, a mãe grita, vai lá comprar o pão, né? Essa cadeirinha que a gente está aqui, a galera gamer. Gamer também. Vem almoçar, mas já vou, tô com preguiça, não sei o quê. Isso tudo pode ser a falta de exercício, o estímulo da produção de algumas substâncias através do exercício, ou estou errado? Não, o paciente jovem, não, ele acaba ficando um pouquinho preguiçoso, na verdade. É mais preguiça mesmo, entendeu? Ele acaba porque ficando. Ele tem tudo em dia ali. Ele tem tudo em dia, ele tá bem. Não é. Raramente você vai pegar um que tem algum. Porque minha mãe falava o seguinte: esse algum garoto tá com anemia aí, não sai do sofá. Não, raramente você vai pegar um que tem um déficit de ali. É porque assim, as coisas elas vieram mudando, né? A gente basicamente é quase da mesma idade, então lá atrás a gente não tinha telefone, smartphone, não é? Você não ficava na frente de videogame o tempo inteiro, você levantava, você fazia as coisas, você caminhava. Hoje não, hoje você faz tudo de casa. Você brincava na rua, né? Essa molecada brincava na rua ainda. Né? Exatamente. Essa molecada tem muita facilidade de fazer jejum intermitente, né? Que fica 3 dias na frente do computador sem comer nada. Sem comer nada, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Em alguns casos comendo muito e só comendo besteira, né? Porcaria. Só besteira. E aí você vai criando esse hábito ruim, né? Uhum. Doutor, tem uma curiosidade aqui. Se eu pegar aqui o Chili Peppers aqui, que é muito bom. Galera aqui que quiser ir fazer um churrasco. Mas você pega aqui, a gente falou aqui em taxas e tudo mais. Hoje a gente pega lá um achocolatado, alguma coisa, você vai lá, rico em vitamina tal, não sei o que, mais vitamina. Aí tu olha e fala, só preciso tomar isso aqui, velho, não preciso tomar mais nada. Te dá energia, por aí, não sei o que, sei lá. Aí tu fala assim, cara, meu médico diz que eu tenho que tomar vitamina C. Aqui tem. Diz que tem o dobro de vitamina C do que tudo. Aí você diz que tem que tomar zinco. Aí aqui tem zinco. Aí tem que tomar. Aquilo ali de fato existe? Aquilo ali funciona? Porque assim, parece que é só um marketing das marcas. Aquilo ali te engorda. Aquilo ali vai te fazer mal. Aquilo ali vai te fazer muito mal. Aquilo ali é açúcar puro, na verdade. Não é? E o açúcar ele não é bom. Na verdade, assim, isso é uma coisa que eu corto dos meus pacientes. Achocolatado, eu tiro totalmente. O açúcar não é bom em grau nenhum ou em certos momentos ele pode... Não, o açúcar ele não é bom. Não é bom. Não é bom. O que você puder evitar de açúcar vai ser excelente para você. E aí a gente está falando de quê? Do açúcar refinado? O açúcar em geral. Porque a massa vira açúcar no organismo. Também. Porque tudo que você come, um carboidrato que você come, vira açúcar. Então você já tem um grau de açúcar ingerido muito grande por todos os alimentos que você consome. Exatamente. E você ainda pega o açúcar e coloca mais açúcar ainda. Exatamente. Aí o seu pâncreas vai reclamar. Sim. É porque tem a lenda de que açúcar vira energia. Mas é esse açúcar convertido da alimentação. Da alimentação, não exatamente. Que você põe para dentro a não, mais. Aí você aquela usa. colherzinha de açúcar que vai te dar Você vai usar um carboidrato de baixo índice glicêmico, que tem uma quantidade baixa de açúcar. Por isso que o atleta hoje de fisiculturismo,
o que ele utiliza muito? Batata doce. Sim. Porque batata doce para batata inglesa tem uma diferença muito grande. A batata doce ela tem baixo índice glicêmico. Ela vai te alimentar, ela vai te dar energia e ela tem uma quantidade baixa de açúcar. Então é uma coisa que se utiliza muito. Principalmente não é? Fisiculturista que é trincar, né? Exatamente. O atleta que ele precisa e precisa de energia. Então justamente por isso. Não é? Agora, você ficar utilizando outros tipos de carboidrato, não é que vão realmente virar açúcar, eles não são... E aí você faz aquela dietinha do ovo com a batata doce. Com franguinho. Com frango, exatamente. Uma dieta mais equilibrada. É porque o nego brinca que a casa dos marombeiros vira quase um galinheiro de tanto ovo, né? Porque a proteína, na verdade, é uma proteína mais barata, né? E falam... Eu não sei acabou se é aquela história dos 30 ovos por 10 reais. Exatamente. Acabou. Tá ficando caro o ovo também. O ovo tá caro. E muito se fala, realmente o ovo é considerado o melhor alimento que existe. Ele é muito bom. Das proteínas, por aí. Ele é bom, ele é muito bom, ele tem uma gordura boa, ele tem uma quantidade de proteína muito boa que ajuda na formação da massa muscular. Então o ovo assim, é um alimento muito saudável mesmo. Agora, você tem que levar em consideração o seguinte: nada em excesso é bom. Sim. Então você tem que ter ali a quantidade certa e dosada que você vai estar ingerindo. E doutor, a gente falou aqui um pouquinho da alimentação, né, do ovo e de todas essa necessidade que o organismo tem, mas também tem aqueles excessos, por exemplo, cometidos por atletas que muitas vezes caem no doping, né, que são substâncias que não são aprovadas pela confederação ou pela federação de futebol e que são abolidas, né, e muitas vezes a gente vê um atleta ou outro, o caso do Dodô, né, do Botafogo, a gente falou aqui do Atiço em off aqui também, falamos do Miranda e também de outros jogadores que caem no doping porque estão utilizando ou utilizaram de forma indevida algumas substâncias. No caso do Dodô foi a Femproporex. O Femproporex é o quê? Por que ele é proibido no futebol? O Femproporex ele é uma anfetamina, tá? Ele é uma medicação que foi utilizada, ela inclusive parou de ser fabricada em 2011, que é para emagrecimento. Então ele, além de te emagrecer, ele aumenta seu batimento cardíaco, ele estimula o seu sistema nervoso central e ele melhora a sua performance. Então te dá uma acelerada? Te dá uma acelerada e você não cansa. Você corre, não cansa. Você não come e você vai perdendo peso, vai perdendo gordura e você... Engraçado é que tem um filme, desculpa até que veio esse filme na cabeça, Adrenalina, não sei se você já viu aquele filme. Vi. Com Jason... um ator até careca, ele e aí ele fica na adrenalina, e aí ele não cansa nunca, ele quer o tempo todo, ele tem que estimular cada vez mais o organismo. É mais ou menos isso daí, exatamente. O Femproporex ele faz isso. Por isso que é considerado doping. Então ele estimula tanto o sistema nervoso central, você não cansa. E aí você consegue se sobressair em cima dos outros. Por isso é considerado doping. Tem algum chá ou alguma substância natural, algum alimento natural que produza isso, que não seja sintético? Você tem, assim, até a sinefrina. Que muito se fala naquela... eu tomo ginkgo biloba, eu tomo não sei o que, eu tomo... Enfim, não, o que chega um pouquinho mais próximo é a sinefrina, que é da casca da laranja, na verdade, mas assim, muito pouco, né? Muito pouco. Ela é liberada, inclusive, melhora um pouco da performance, sim, mas não chega aos pés da anfetamina. Se for através desse tipo de ação, o atleta pode usar. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender o que é a anfetamina. É o que o caminhoneiro utiliza para ficar 2 dias, 2 dias dirigindo sem parar e sem dormir.
E qual é o efeito colateral desse tipo de medicamento? Isso pode te dar um infarto, pode te dar um AVC, isso aumenta a pressão, sua pressão arterial. Com o tempo, não é? Você cria resistência como toda medicação. Aí para você chegar naquele mesmo patamar, você aumenta a dose, só que você tem que levar em consideração que aumentou a dose, você vai aumentar os colaterais também. E aí você pega um caminhoneiro desse daí, inclusive eles estão aferindo pressão deles, caminhoneiro com a pressão de 20 por 11, 20 por 12, pressão lá em cima, fazendo uso justamente da anfetamina. Sim. Que, grosseiramente falando, a gente chama de rebite, né? Sim, sim. A gente chama de rebite. Então, é isso que acontece. E aí você dá isso pro jogador de futebol, para 90 minutos ele vai voar em campo. Ele vai ganhar de qualquer outro. Ele vai dar um tapa na bola, jogar a bola para frente e vai embora. E aos 90 aos 90 do segundo tempo. Vai estar buscando a bola lá no fundo lá. Quer dizer, se eu tomar uns 3 rebite, eu fico razoável. Outro caso de doping também, que é até mais recente, é o do Miranda, jogador do Vasco, que voltou a atuar no passado. Uhum. Ele ficou 1 ano afastado, só que o caso dele foi uma substância diferente da do doutor. Ele tomou uma substância diurética. Uma substância chamada furosemida, tá? Furosemida. Isso também vai melhorar a performance, por quê? Porque você vai baixar a quantidade de peso, tá? É temporário, tá? É bem temporário ali, porque depois o rim ele vai reter novamente, mas é considerado doping. Você toma ali tanto o comprimido, como você pode tomar ampola também. Se você tomar agora, daqui 40 minutos, você vai subir numa balança, você tá 2, 3 quilos mais leve. Tão rápido assim? É muito rápido. Por isso que o lutador de MMA usa, né? Porque 70% do seu corpo é água. Então você está fazendo o quê? Você está desidratando. Sim. Você está tirando água do seu corpo, você está ficando mais leve, automaticamente você vai estar melhorando a sua performance, correndo também. E os lutadores usam isso para bater peso, né? Exatamente, eles usam para bater peso. Lembra na galera que tem que ser sempre através de uma intervenção médica, de um controle médico, de que não é só pegar, abre o... Vou perder 2 quilinhos aqui. Perder 2 quilinhos que tá tudo certo. Na verdade isso aí não Até porque você não gasta 2 quilos muito fácil, né? Porque como o doutor disse, sim, é só líquido que tá indo só líquido que você está indo embora. Você repõe 2 quilos muito fácil. No dia seguinte, você já está repondo isso daí. O problema é que fica o metabólico ali, vai sair na urina, sim, vai cair no doping, aí vai ver que ele utilizou o uso da furosemida. O Walter caiu por conta do mesmo... o Walter foi uma coisa... Na verdade, eu acho que nem foi culpa dele, né? Porque ele foi, pelo que eu vi, ele foi num médico, na verdade, para poder baixar o peso, e passaram uma substância para ele chamada ciputramina, que é uma medicação para poder baixar o peso também. E ele realmente pegou, eu vi uma entrevista dele, ele tomou para... Confessou que ele tomou, mas ele não sabia. Ele realmente confessou. Médico, ele falou, exatamente. Talvez o colega lá que prescreveu não estava muito dentro da área ali do esporte e não sabia, que não fazia parte. Ele atendia os atletas amadores, que a gente conversou aqui no Exatamente. O Walter caiu pelo mesmo problema do Helder. O joelho de queijo com presunto. É o preferido do Helder. Então ele caiu por conta disso, cara. O Helder não virou profissional por conta de problemas com o joelho, né? Então não tá certo. E é legal, então assim, a galera sempre buscar um atendimento médico, e aí o doutor falou numa coisa interessante, entender também se o médico é especialista daquela área, né? Não é porque ele é endócrino que exatamente. Ele vai conseguir te atender na parte esportiva. Porque você tem o endócrino clínico, sim, você tem o endócrino esportivo, que está mais voltado... O que você procura. Exatamente. Você tem que entender exatamente aquilo que você está procurando. Para que você quer. Porque você vai, às vezes, no endócrino, e ele vai te passar uma dieta assim, uma dieta assado, e assim, come isso, e come um frango, e come um ovo, e tá excelente. E aí quando você vai num especialista da área,
ele já vai te passar uma coisa completamente diferente, já bem mais voltada para aquilo ali. E ele vai entender o que é permitido. O que não é permitido, exatamente. Que é o ponto principal da jogada ali. Né? Exatamente, diferente do outro colega que acaba indo para uma outra área. Ele vai tratar ali o endócrino, vai tratar diabetes, né, vai tratar hipertiroidismo, hipotiroidismo, ele vai tratar doença, mas ele não vai estar focado dentro ali da parte da endocrinologia desportiva. Doutor, tem algum caso no esporte aí que o senhor conhece, mais voltado até para o futebol, que algum atleta que tinha que fazer um tratamento recorrente ou por alguma doença causada por algum problema do endócrino, enfim, responsável pela sua área, que você fala assim, não, cara, ele tinha que usar esse medicamento aqui sempre, porque senão ele perdia desempenho, ou ele perdia algum tipo de... Tem jogadores que têm hipotiroidismo, mas eles acabam utilizando, porque acaba sendo permitido, né? Porque ele tem uma doença, então ele precisa utilizar, é registrado, exatamente, e ele tem que comprovar que ele tem uma doença, ele tem um laudo médico e aquilo vai ser mostrado e o porquê que ele está utilizando. E aí ele não tem ganho de desempenho, o tratamento é feito para... Ele vai ficar na dose fisiológica, só para poder igualar. Nada suprafisiológico. O problema é quando você ultrapassa a dosagem suprafisiológica, né? Você que tem, é o normal que o corpo produz. Vamos colocar aqui que você tem uma testosterona. A testosterona é de 300 a 900. A minha está 700. A sua está 700. Mas qualquer uma dentro disso é normal? Se tiver 350, 700 é normal? Entre 300 e 900, sim. É considerado normal. E você tem o mesmo desempenho esportivo? Você tem um desempenho. Tem uns mais, outros menos, mas está dentro da dosagem fisiológica. E você tem uma testosterona de 1.500. Já o supra, né? Suprafisiológico, exatamente. Então o doping é pego nisso. Quando você passa as taxas normais. Na verdade, você tem as taxas normais, mas ela é pego na urina, né? Sim. Porque é quando você injeta. Sim. Então, toda medicação que você acaba injetando ou você acaba ingerindo, ela tem uma excreção, né? Excreção renal. Então, por isso que eles vão, logo assim após a partida de futebol, o jogo, eles vão fazer Vai ter jogador ficar 3, 4 horas de esperando ali para poder urinar, pega aquela urina, leva, aí vai ver que tem os metabólicos ali. Então, na verdade, o atleta não é nem pego no doping porque foram encontrados taxas acima do normal. Não. Foi basicamente pelo uso da substância. Pelo uso da substância. Nem importa se a taxa dele subiu muito ou não. Não. Usou, pegou. Se nem subiu. Pegou. Você pode ter 900 e você fez ali, foi sorteado, urinou, não aconteceu nada. Você pode ter 600, mas você fez uso, Entendi. Te pegou. E ele teve um rendimento até melhor que o meu. E te pegou. Entendi. Exatamente. Aí que está o problema. Entendi. Porque você usou algo proibido que você não deveria usar. Você deveria respeitar o limite do seu corpo. Entendi. Esse é o maior problema. Então, recado pra galera aí. Respeite o limite do seu corpo. Acho que é o mais importante. Exatamente. É o que resume a nossa conversa. Exatamente. Felipe, exatamente. Quero agradecer a sua presença. Quero agradecer a presença do Dr. Vinícius aqui, que deu uma aula aqui pra gente. A galera que está em casa aí. Estamos convidar todo mundo aqui para poder participar do Elevencast, curtir, dar aquele joinha lá. Enfim, vai também nas nossas redes sociais. Já curte lá, já compartilha para todo mundo. Enfim, tem papo lá de especialistas, papos de pessoas focadas cada uma na sua especialidade, dando aulas aqui dentro do podcast. Então já dá uma vasculhada lá, dá uma olhada geral. Hoje aqui com o meu parceiro estreia, aqui, né? Felipe, estreia aqui hoje. Contusão, né? Saiu de campo, subiu a plaquinha, pediu substituição, entrou o Felipe, mas o Helder está lá no departamento médico. Daqui a pouco ele está de volta aí. Tá certo. Doutor, mais uma vez obrigado. Tuas ordens, sempre que precisando de alguma coisa, estou sempre à disposição.
quando tiver um caso aí no esporte, a gente traz o doutor de volta De aqui. volta aí pra gente debater. Estamos à Felipe, disposição aí. obrigado a você de casa aí que acompanha a gente. Agradecer também a Garden Brasa aqui, que trouxe essa pizza aqui maravilhosa, Garden Brasa Freguesia. O pessoal da Chili Peppers também, que também presenteou aqui o doutor. Oh, tá aqui, ó. Cuidado, olha o excesso do sódio. Tá aqui, ó. Olha aí, Chili Peppers mandou lá um kit pro doutor Vinícius. Também o pessoal lá da clínica Dr. Wilker Giuliani. Wilker Giuliani que cuida dos cabelos, cuida do couro cabeludo, também faz o transplante capilar lá, enfim. A referência aqui no Rio de Janeiro, você que procura aumentar a tua autoestima, tá precisando aí de uma repaginada, tapa no visual, vai lá. Enfim, o método FUE, você já busca lá nas redes sociais do Dr. Wilker, tem tudo explicadinho lá, tudo bonito, tem o antes e o depois dos pacientes, enfim, uma série de procedimentos lá, então você pode já buscar e ficar por dentro de tudo que o Dr. Wilker anda fazendo, tá bom? Então, obrigado a galera de casa, mais um Elevencast completando aqui com essa galera aqui, massa demais. Obrigado a você de casa, um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.